Aleluia. Eu queria ler Apocalipse 15:14, que diz: Quem não te temerá ao Senhor, quem não glorificará o teu nome, pois somente tu és santo. Todas as nações verão a tua presença e te adorarão, pois os seus atos de justiça se tornaram manifestos. Com isso, eu quero que nós, você de casa, a gente venha perceber que os hinos que vamos cantar aqui, que vamos entoar, não seja da boca para fora, que não seja só palavras, que a gente fale que só Ele é santo, não da boca para fora, mas que chegue como um incenso de adoração lá em cima. E eu acredito que se a gente tirar da nossa cabeça que pessoas são capazes de a gente deixar de acreditar que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele faz e vai continuar fazendo, nada vai abalar nossa fé e vamos dizer que só Ele é santo e por Ele a gente Amém, diz que Ele é Jesus. santo e Ele é Obrigado, santo. Jesus. Nós te amamos. Te amamos, Senhor. Santo é o teu nome. Obrigado, Jesus. Obrigado. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo
e deseja cada vez um pouco mais de ti. Aleluia. Glória. Aleluia. Obrigado, Jesus. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti, Senhor. Quebranta meu coração. E como a coça anseia por águas, assim tenho sede. E como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Só o Senhor sabe, Deus. E como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. E como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Ele te ama. Oh, aleluia. Afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Ele escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Então leva-me a
desfrutamos o momento. Te amo, meu amor. Eu dependo desse amor e sentir o seu Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Concertos para a juventude. Aleluia. Gustavo, John Aleluia, Jesus. e Aleluia. Nath. Aleluia. Gustavo, John e Nath. Que Aleluia. alegria poder recebê-los aqui. Aleluia. Bênção dos céus. Aleluia. Meu coração se enche de alegria. E esse programa eu dedico em especial a todos os mártires do Evangelho de Jesus Cristo. A todos aqueles que doaram sua vida para que o Evangelho de Jesus Cristo fosse pregado, fosse anunciado. O cristão é semente. E quando o inferno acha que está vencendo, matando um cristão, seja na África, seja na Ásia, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja no Brasil, matando um cristão, essa semente morta, ela vai cair na terra, vai germinar, vai crescer e dar frutos. O reino de Deus não para. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O reino de Deus não para, o inferno não vai prevalecer sobre a igreja de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa, você pode até pensar, mas nós estamos perdendo, o reino de Deus está perdendo, o povo cristão está perdendo. Não estamos perdendo. Deus tem algo maior, Deus tem algo melhor. Eu sempre falo que quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único Senhor, suficiente Salvador, nossa vida deixou de ser nossa, Gustavo, e passa a ser dele. E sendo a nossa vida dele, morrer por ele é um privilégio. Aleluia. Morrer por ele é um privilégio. Então você que está em casa, que já perdeu um ente querido, talvez, nessa guerra espiritual que tem sido travada, talvez o seu pai, sua mãe, seu filho, um parente seu morreu, defendendo a bandeira do Evangelho. Não se sinta triste. O reino é maior do que isso. Os propósitos de Deus são maiores do que as nossas dores. Aleluia. Creia nisso. Aleluia, Jesus. E dentro desse princípio, de que os propósitos são maiores do que as nossas lutas, do que as nossas Santo dores. é o teu nome, Eu convido o nosso pastor Gerson para tomar o seu lugar Santo é o teu nome, Jesus. e trazer uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Pastor, Aleluia. muito feliz de receber o Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai te usar poderosamente nessa noite, como tem usado todos os dias, não só no púlpito, mas também o Evangelho de Jesus Cristo, nem mesmo só no púlpito, é no dia a dia. Eu tenho certeza absoluta de que Deus está no controle de todas as coisas. De todas as coisas. Nós não estamos perdendo. Aleluia. Se tem morrido cristãos, está dentro daquilo que Deus planejou. Talvez não fosse aquilo que Deus quisesse em princípio, mas a vontade permissiva dele. Se Deus deixou acontecer esse caos, ele vai trazer bênção em nome de Jesus. Fica à vontade, pastor. Aleluia. A gente está em luto. Um homem bom, um pai, um marido, brutalmente foi assassinado. Por mais que foi a milhares de distância do nosso país, não é diferente do que possa refletir daqui a algum tempo. Não que homens e mulheres vão se matar à torta e à direita, mas morremos mais do que o Kirk quando nos omitimos. Esse homem nunca morreu, ele nunca vai morrer. O crente só morre quando ele se omite, quando ele se silencia na hora de falar. Oh, Deus. O
tiro foi dado quando ele estava falando. O eco da voz dele, gerações vão ouvir. Amém. Em nome de Jesus. A filha não vai ter os braços, mas a filha vai ter uma história. A esposa não vai ter o acalento, mas ela vai ter a segurança. Eu tive um marido. Estamos em luto não porque ficamos enterrando, esperamos os 7, um mês de choro. Estamos em luto porque uma pessoa inocente morreu brutalmente, porque simplesmente ele decidiu viver o que ele acreditava, falar o que ele acreditava. Se achamos que no Brasil a gente tem perseguição, enganoso é o nosso coração. Na verdade, as nossas perseguições são muito mais entre irmãos, como Caim e Abel, que entregam a oferta. Mas no final de tudo, estamos medindo qual é a melhor oferta que estamos entregando e saímos de um culto para um homicídio. Eu vejo isso, não sei se é uma crítica, não sei se é uma realidade, é uma visão minha, não é uma verdade. A verdade é Jesus. Mas é o que eu enxergo, é que estamos indo para os nossos cultos, mas ainda com as mãos sangrando, parecendo que não entregamos nada. Estamos indo para os nossos cultos de domingo, lotando nossas igrejas, cantando os melhores louvores, orando com as melhores orações. Mas segunda-feira parece que não entregamos nada. Continuamos vazios, um recipiente, um caco, um sino que tine, como Paulo falava, sem amor o homem é um sino que tine. Faz barulho, mas em si não tem vida dentro dele mesmo. É alguém que precisa fazer barulho para que ele seja um sino. E o amor, a caridade de 1 Coríntios capítulo 13 não é um sentimento, é uma pessoa. Tire a caridade, tire. Se eu não tivesse amor, diga bem assim, se eu não tivesse Jesus. A nossa pergunta é se as nossas igrejas estão tendo Jesus, o que está faltando para a nossa geração ser melhor? John Wesley, a bandeira que nós carregamos como metodista, ele falava bem assim: aquilo que uma geração tolera, a outra abraça. Sabe o que eu vejo? A gente agrupado aqui, cheio de talentos e dons. É a primeira vez que eu vejo violino e alguém tocar de perto, cara. Eu tô aqui emocionado. Glória a Deus. Sério, muito bonito, cara. Toca no final. Muito bom, muito bom. Sabe o que é? É porque ainda dá tempo. Dá tempo. Mas a gente prefere acusar celular, internet, escola. Eu aprendi que ter um Brasil melhor é fazer brasileiros melhores. Não ter políticos. Político de estimação é só ter mais um idólatra evangélico. Eu acho que ser evangélico já tem um lado a defender. Sem precisar de bandeira. Só ter um posicionamento. E é isso que eu vim pregar. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Versículo de número 33. A palavra de Jesus declara aos fariseus. Versículo 33, capítulo 5 de Lucas. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, os seus discípulos e os discípulos dos fariseus também, porque os que servem comem e bebendo. Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Jesus também lhe apresentou a seguinte ilustração: ninguém rasga um pedaço de tecido novo para remendar em uma roupa velha. Se fizer, estragaria a roupa nova e o remendo não se ajustaria na roupa velha. Ninguém coloca um vinho novo em velhos recipientes ou em odres velhos. O recipiente velho se arrebentará e deixará vazio o recipiente. O vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. Ninguém bebe o vinho velho. Escolhe beber o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor.
A gente está numa geração muito emergente. Acelerada demais, muita informação com pouco conteúdo. A Bíblia fala em João capítulo 8, 32, conhecereis a verdade vos libertará. Mas eu me pergunto, que tipo de verdade é essa que nos aprisiona, nos escraviza nas nossas próprias ideias e convicções sem abraçar a causa? Sem abraçar de verdade a identidade de Cristo Jesus na minha vida. Você falou aqui. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia na carne, agora eu vivo para a glória de Jesus. Perdemos o nosso prazer. Os amigos teólogos do livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio quando Deus é Senhor. Quando Deus é o Senhor, quando eu decido para ajudar Deus naquilo que Ele já decidiu, Ele já aprontou, é eu que tenho que obedecer. E não é sobre dizer que Deus tem uma manipulação, fitas regradas para nos comandar. Ele nos deu liberdade, mas depois que eu aceitei Ele, não tem liberdade que me escravize a não ser uma escravidão em Cristo Jesus. Foi isso que Paulo declarou. Não sou mais escravo de homem, nem mais de ninguém, sou escravo de Cristo. Em minha prisão não tem portas e nem paredes, porque a minha escravidão é o desejo de estar com Ele. A nossa liberdade deveria ser um desejo, um anseio de estar com Cristo. Mais de ter um ambiente saudável, você deveria ser a pessoa saudável do ambiente. Porque queremos ambientes bons, pessoas boas, e eu, como estou? A Bíblia de vez em quando é um remédio amargo, ou um espelho desconfortável, para quem lê e para quem quer enxergar. Por isso que poucos leem, preferem café com o pai, porque o devocional já vem pronto. Mas refletir isso aqui é se enxergar que não somos nada. Porque Cristo é quem diz e escreve a nossa história. Ele é o autor. E Ele é o ator principal. Somos só aquele que levanta a cortina para o Senhor aparecer. Nós somos uma lâmpada acesa diante um sol da justiça que brilha. Nós somos só uma estrela diante do dono dela. Então, quando eu falo de Jesus e todas as liberdades que estão nos limitando, estamos vivendo hoje uma guerra em todos os ambientes, até nos nossos altares. Homens de Deus medindo quem é o mais forte no seu vernáculo, mas se esquecendo que tem homens e mulheres que não estão preocupados que tipo de teologia. Eles só querem conhecer Jesus. Eles só querem conhecer Jesus. Jesus tem um acesso muito fácil, mas depois do acesso fácil, há coisas que a gente tem que se desprender, porque o mesmo lugar que eu entro, às vezes pode me empurrar de volta, porque eu não consigo largar a vida que eu tinha. Então, quando Cristo aqui, Jesus, fala com os fariseus, porque reclamam que ele se reúne com pecadores, e ele se assenta com homens beberrões, não lavam suas mãos, e isso e aquilo. Cristo queria só dar um ensinamento, que precisamos estar em festa. O noivo está na casa, as bodas estão declaradas. Domingo é dia de culto. E como você chega? Querendo um remédio para a sua dor? Ou querendo um Senhor para a sua vida? Oh, Deus, fala. Querendo uma senha para ter um resultado da segunda ser melhor? Ou se tornar a melhor pessoa da cidade que você mora? Eu aprendi que os homens de Deus deveriam ser os homens mais temidos de uma cidade. Onde um homem de Deus senta, pessoas têm que ser constrangidas em pecar perto de mim. O celular com vídeos pornográficos, piadinhas sem sentido, deveriam pular na mão e dizer, opa, o Nilton chegou.
pecadores têm que ficar constrangidos perto de nós. Porque levamos uma essência daquilo que não é o santarrão, mas daquilo de como é viver de verdade. E quem é bem resolvido constrange quem não consegue resolver nada, nem a própria vida. Quando Jesus chega aos fariseus, os fariseus os questionam, ele propõe uma parábola, uma ilustração, dizendo que não se rasga uma roupa nova para se remendar numa velha. E é isso que está acontecendo nos nossos dias. Nós não conseguimos nos desprender das nossas experiências ruins e queremos um pedaço de algo novo. Tratamos Jesus Cristo como um dipirona, tratamos um Cristo como um analgésico. Para aquele momento, não para a vida toda. Pegamos um pedaço de um culto, um pedaço de um evento, um pedaço de uma oração, um pedaço dessa live, um pedacinho de cada coisa religiosa e vamos emendando na nossa vida que parece um farrapo. Uma coxa de retalhos que você nem sabe qual é o original de verdade. E Cristo não quer que a gente viva de pedaços. Viver em Cristo Jesus é viver uma vida em novidade, de tal maneira que as pessoas, quando olharem para nós, vai confundir, vai ser uma simbiose tão grande entre você e Cristo que as pessoas olharão, cara, não é o Cristo do The Chosen, mas você parece Jesus. As pessoas deveriam olhar para nós e não olhar somente porque a gente se garante, porque quem é você? Não, eu sou pai, eu sou marido, eu sou um trabalhador. Nós nos apegamos com as nossas habilidades, deveríamos nos apegar com o nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Honrar a Deus, amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa vida, com todo o nosso fôlego. Nosso propósito de vida está em Cristo Jesus. E Cristo disse bem assim, vocês reclamam porque eles se alegram, mas o noivo está na casa. Não tem como, enquanto o noivo está aqui, eles têm que beber, se alegrar. Porque um dia o noivo sairá e eles vão ter propósito para jejuar. Até que Jesus venha, igreja, até que Jesus venha, meus irmãos, nós estamos debaixo de um jugo do jejum. De um propósito de resguardar a nossa mente e o nosso coração, para que não sejamos confundidos pelas nossas necessidades. O mundo está modernizado, mas a verdade ainda não está sobre o que o moderno está nos dando, mas a verdade está sobre o que Cristo se revelou em nós. Ele é a verdade. Então, quando Jesus nos ensina que precisamos não afetar o bom para valorizar o mal, nós estávamos falando isso no carro. Pessoas que querem passar um band-aid, um algo superficial para disfarçar o que é mal. O mal ainda precisa ser apontado. O ruim ainda tem que ser condenado. O mal ainda tem que ser denunciado. Nem que comece, se for possível, que comece pelos altares das nossas igrejas. Porque se for para dizer que nós queremos, e se algum de nós, ou algum de vocês que estiver assistindo foi magoado por um crente, porque nós somos santos demais, e apontamos o pecado alheio, nos perdoe. Nos perdoe porque passamos muito tempo, e eu fui dessa época, passei muito tempo dizendo que se você não viesse para Jesus, você ia para o inferno. E os meus pecados de estimação em cima do altar, no meu coração, no altar que só deveria ter Jesus como dono. Porque as palavras, as obras são bonitas, mas as intenções são diabólicas. Parecer com demônio não é ter características físicas, mas ser ardiloso, igual a serpente, persuasivo igual a palavra, sutil, chegando por detrás, mas destruidor, tirando a presença.
Que comece dos nossos altares. 1 de Pedro diz que quando formos todos julgados, os primeiros serão os de casa. Então que comece em nós a limpar os nossos altares. E eu não estou dizendo para limpar, tirar, envergonhar, jogar no lixo. Que homens e mulheres de Deus preguem toda a verdade do Evangelho de Deus e não remende mais nada. Não bote mais nenhum remendo, não bote mais nenhum retalho naquilo que é a totalidade do Evangelho. O Evangelho, a Bíblia é toda para o homem, encaixa no nosso coração a Bíblia. Não tem remédio, não tem subterfúgio, não tem desculpa, não tem nada. Se esse Evangelho não for pregado na sua totalidade, um pedaço dele não vai mudar a história do homem. Estamos indo para culto, estamos ouvindo mensagens com um pedaço do Evangelho que não muda a sua vida por completo. Você fica com um culto, fica com a experiência, mas a vida ainda é totalmente estragada, vivendo velho. Jesus disse que não podemos comprometer o novo por causa do velho. Não podemos, estamos comprometendo o novo de Deus, a novidade de vida, o Evangelho que se encaixa na minha vida com um pedaço, porque é a minha experiência, o meu coração, isso e aquilo, isso é orgulho, isso é ego que precisa ser tratado, rasgado, despido, assim como Adão e Eva, que na sua nudez se enxergaram nus, mas se enxergaram por causa da inocência. Porque depois que perdemos a inocência, não conseguimos enxergar mais nada no outro, a não ser a sua vergonha. Depois que eu perco a inocência de uma amizade, eu só olho a vergonha do Newton, não olho a pureza dele. Depois de ter tirado a inocência, eu só olhava as vergonhas. Aí Cristo, para dizer bem assim, não olhe como uma vergonha. Cristo bota uma roupa completa naqueles dois. Aleluia. E será que é isso que Cristo na cruz não veio parar que a gente olhe a vergonha um do outro e veja que a gente tem uma roupa nova para admirar? O sangue de Cristo nos purificou e nos lavou dos nossos pecados. Glória a Deus. Em Apocalipse capítulo 22 diz que só entrarão aqueles que têm as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Isso me dá esperança. Enquanto eu tenho Gessel com os homens dizem assim: pastor, rapaz, Apocalipse é bravo, não sei não, rapaz, não leio não. Eu disse: rapaz, é a maior esperança. Se pudéssemos, quando eu tiver coragem, eu estou preparando para ano que vem fazer pelo menos 1 mês ou 2 meses pregando Apocalipse, a esperança da igreja. Aleluia, glória a Deus. Ou você acha que a terra não está sentindo? Os dias não estão indo rápido, é Cristo abreviando para que a gente não peque no meio da nossa caminhada. Nós não podemos comprometer o novo por causa do velho. É mais de 2000 anos com o Evangelho, mas ainda é viver uma novidade de vida todos os dias. Não podemos misturar o que é bom com aquilo que já passou o que tinha que passar. Viver o que tinha que viver. Nós não podemos. Quanto mais a gente se compromete a ficar empurrando com a barriga, em vez de se despir e permitir que Cristo nos vista completamente da tua presença, continuaremos envergonhados, tímidos a ponto de ficar só cochichando. Nunca ouvirão a nossa voz. Parece que a gente só tem autoridade com o microfone na mão. A nossa maior autoridade deveria ser a vida que a gente leva caminhando pela rua que a gente conhece. Ajuda, Deus, em nome de Jesus. O perigo é que nós, por comprometermos o novo não é tão admirado. Parece que quanto mais a gente estima o velho que não tem mais garantia, mais nada para ser dado, parece que é mais admirado, é mais defendido. Pecado já não é chamado mais de pecado. Ele errou. Ninguém diz bem assim: pequei em fornicação, pequei em prostituição, pequei em pornografia, pequei. Não. Pastor, eu errei. Ninguém mais dá nome aos bois. Por quê? Porque só quer um pedacinho do evangelho para continuar com o seu grande pecado. Parece que é contraditório que nós estamos...
Mas às vezes a gente precisa pregar essa mensagem, porque o evangelho que não confronta não transforma. O evangelho que não vai em encontro às pessoas que às vezes, por muito tempo, precisam de Jesus. Você que está assistindo, está afastado, está cabisbaixo. E às vezes eu fui de um tempo de dizer bem assim, ó, Deus é bom, Deus é na sua vida, e tal, e tal, e tal. A pessoa pecando. O que adianta profetizar coisas boas a um coração que não se arrepende? Pregue arrependimento. As boas novas acompanham quem é arrependido. As profecias acompanharão aqueles que se arrependem de coração. Deuteronômio 28 diz que as bênçãos não somos nós que corremos atrás dela. Verdade. Quem é obediente é ela que vem até nós. Nós somos as bênçãos, é como um imã. Somos atraídos e ela nos atrai. Mas o enfado da carne faz a gente só querer pedaços. Ou faz a gente desprezar um odre velho, um odre novo por um odre velho. Por quê? Porque tem muita estima, já faz parte da família, tem muito tempo com a gente, tem uma história aqui no meio de nós. Tem uma história, tem muito tempo, parabéns por causa disso, mas não tem propósito, não tem sentido, não tem valor. Tivemos um GECEL agora na minha casa, das mulheres, só mulheres lá, com minha esposa, e me perguntaram algo, eu só respondi assim: eu não sento na mesa de quem Deus não é Senhor. Eu abraço, eu aperto a mão, vou comer, vou beber um café, mas na mesa eu não sento. Por quê? Porque eu só vou aonde eu acredito. Eu não posso entrar em lugares que eu não acredito. Estarei traindo meu Deus. Estarei me corrompendo porque estou dizendo, eu preciso comungar com todos. Você precisa seguir a paz com todos, não a intimidade. A gente está abrindo o coração para quem não deveria ter acesso. Meu Deus. Estamos dando pedaços da nossa vida a quem não tem vida nenhuma para nos dar. Estamos dando acesso a pessoas que são velhas e não têm mais conteúdo para nos dar. Porque nos sentimos envergonhados. Olha o que o texto diz. A roupa velha não aguenta a costura da roupa nova, se romperá. Quem será envergonhado é quem for teimoso o suficiente em insistir, querer colocar só um pedaço de algo bom numa vida que deveria estar mudada completamente. O evangelho não é fácil, mas também não é difícil. Porque se fosse fácil, a gente não precisaria estar pregando e insistindo. Mas depois é igual eu gosto de pudim. Depois que você come pudim, você não para mais de querer mais. Também gosto. Tamo junto nessa aí. O evangelho é isso, é difícil você encarar, mas depois que você toma ele para você, é difícil largar. A música da Fernanda Brum é isso. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, Pensei nela agora. você não sabe viver não, cara. Você está remendando sua vida nos lugares que você está passeando. Cada bebida, cada tragada, cada mulher, cada homem que você passa na sua vida é só um remendo que daqui a pouco se romperá, a vergonha será. E quanto mais envergonhado, mais difícil você tem coragem de voltar. O que basta para nós? Fazer igual o filho pródigo, a vergonha tomou, ele foi pro porco, o porco disse, não tenho nada com você, porque a comida é minha, não deram para você. O que basta para ele? Tem um lugar preparado para mim. Tem um lugar preparado para mim. Eu estou vivendo de remendo. Eu estou vivendo de favores. Eu estou vivendo do ato do momento. Não estou vivendo a minha vida por completo. Não estou vivendo a vida que eu deveria viver. Estou me desgastando daquilo que eu deveria estar completo e ficar
pleno. Eu entrego aqui, quero ser sucinto, eu entrego aqui com que a gente não venha se iludir com os pedacinhos de facilidade. Domingo passado foi 7 de setembro. E eu tenho 38, eu ainda sou da época que a gente fazia filinha de formiga. No Nordeste é filinha de formiga. Tem outro lugar que é filinha indiana. Pra bandeira, com a mão no coração e com o livro, né? Todo livro didático tinha o hino nacional, não sei se tem ainda. E a gente cantava. E a tia disse, tem que cantar. E o cara lá com a corneta lá, tocando, dizia que estava tocando, e a gente lá, Ouvira do Ipiranga. Com o maior orgulho, contando a história da independência do Brasil. Não sei se tem mais nas escolas, mas eu vi uma época que as pessoas estão indo para a rua acho que com sentido errado. O Brasil foi um dos poucos países que teve a sua independência sem o sangue, sem uma guerra. Não teve guerra para a gente ter a nossa liberdade. A coroa de Portugal se entendeu com os herdeiros daqui e eles se dividiram e deixaram pleno. Mas para manter essa independência, temos que sangrar. Não houve um sangramento para termos a independência, mas para continuarmos livres, estamos sangrando. E eu lembro da cruz. Hoje, para termos a nossa liberdade, alguém sangrou poderosamente. Sangrou e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Tetelestai, está consumado. A minha vida, não um pedacinho, não meu cabelo, não meu bigode, nem minha mão. A minha vida dou a ti, ó Pai. Porque tudo o que tinha que fazer foi feito. Está consumado. Será que eu preciso de mais alguma coisa? O evangelho, um pedacinho, o evangelho, outro pedacinho, o evangelho isso, o evangelho aquilo. Eu só preciso do evangelho, eu só preciso de Jesus. Jesus já fez a nossa independência, agora precisamos lutar pela nossa plena liberdade e convicção de nossos direitos. Parece que eu estou misturando, mas é uma realidade. Estamos vivendo tempos não difíceis politicamente, mas diabólicos. Aonde os valores estão sendo distorcidos e pedacinhos estão nos enganando. Não, é só um pedacinho, rapaz. Bota isso aqui e vai dar certo. Aonde um ser humano não é mais ser humano nem na sua concepção. É um ser. É algo. É alguma coisa que vai nascer. Aonde a mulher, às vezes, não é mais considerada totalmente mulher se ela não quiser. E o homem não é considerado homem se ele achar que é um pedaço de pau. Por quê? Porque se o evangelho estivesse na sua plenitude, cada um se conformaria com seu pecado e ninguém se meteria com a fé de ninguém. Mas, como estamos vendo um evangelho picadinho, cheio de remendos, eles estão querendo minar a estrutura base da nossa vida, que se chama igreja, que se chama família, que se chama fé. Então precisamos lutar hoje para parar de querer remendos, para parar de utilizar o velho e dar resultado para o novo. A minha mensagem é essa, de uma reflexão e de um bom arrependimento e de um bom pensamento. A vida de cristão que eu estou vivendo é um remendo de vida ou é a plenitude do Espírito? Aquilo que eu falo é um pedaço do Evangelho ou é o Evangelho todo cumprindo na minha vida?
Aquilo que eu sou e aquilo que eu estou cumprindo não cobre do seu pastor, não cobre da sua igreja, cobre de você. O evangelho começa no indivíduo e o indivíduo contamina toda uma sociedade. Para sermos plenos, não precisamos cobrar, terceirizar, precisamos cumprir a nossa parte. Parar de dar valor ou de destruir o novo para dar valor ao que já não tem mais utilidade. Então, essa é a minha palavra de reflexão e projeto de futuro para Cristo, para a nossa nação, para o nosso Brasil, para as nossas igrejas. Limparemos o nosso altar e não será de vergonha, será de consciência. Não será a descoberta de pecados, será o valor genuíno do que é cultuar o nome de Jesus Cristo. Choraremos, nos aquebrantaremos, pararemos de querer só um pedacinho e lançaremos, mergulharemos, nos vestiremos com as vestes de louvor, de verdade, inteiro. Obrigado, Nilton. Deus abençoe. Somos sementes. Nunca essa frase de que o cristão é uma semente fez tanto sentido na minha vida como tem feito ultimamente, pastor. A perseguição não vai para a igreja. Pelo contrário. Cada semente que é enterrada serão muito mais frutos que daremos para a glória de Deus. Você falando isso, tem uma frase de Charles Spurgeon, perdão de cortar. Não, Tem uma frase de Charles Spurgeon que ele diz bem assim: parece que o projeto de Deus é um projeto falido, aonde o Salvador morreu. Como é que o Salvador morre? Só que o Salvador morreu por alguém. E esse alguém tem que dar valor na morte do seu Salvador. Então, no final de tudo, o Salvador nunca morreu. Porque quem salvou minha alma nunca vai parar de existir. Parece que os projetos da igreja parece estar falhando, não está falhando, só está realçando, dizendo, olha os pedaços que a gente deveria ter tirado por inteiro o velho e colocado novo. Só está revelando que a gente precisa colocar coisa nova em vez de dar utilidade à coisa velha. É semente. Semente porque Jesus fala sobre semente. Jesus fala que ele é uma semente. Ele fala, acho que Marcos capítulo de número 5 ou 7, que diz: eu serei igual uma semente, e serei plantada, mas morrerei, para que exista uma árvore poderosa. Por quê? Porque ninguém viu o pedacinho da semente que foi plantada, mas todo mundo está vendo a ramificação da árvore por causa de uma semente. Como eu falei, o eco do Kirk, e o eco de todos os mártires que passaram, eles nunca morreram e nunca vão morrer enquanto essa árvore estiver de pé dando seus bons frutos. Alguns não podem sobreviver, outros vão ficar pelo caminho, mas nós seremos daqueles que ficaremos e disseram: passei por aqui. Nós passamos por aqui. Enquanto eu só ministrava, eu lembrava que quando eu era pequeno, meu short rasgava, minha mãe pegava um pedacinho de tecido novo e colocava nele. E como diz a palavra, o rasgo era maior. Porque não dá. O novo e o velho não tem como coadunar, né? Então eu colocava um remendo, com toda a boa intenção da minha mãe, né? Minha infância foi uma infância muito pobre, né? Meu pai era frentista de posto, minha mãe doméstica, do lar, aliás, não era doméstica. Ela era doméstica, casou, ficou do lar para criar os 3 filhos. E nós vivíamos com o salário do meu saudoso pai, meu herói. Como frentista, trabalhava nos momentos de folga dele, lavava carro, fazia bico para nos sustentar. E eu lembro, meu shortinho rasgado e a minha mãe colocando um paninho novo lá, costurando, mas só aumentava o rasgo. Atendeu o pedido do pastor? John, toca um hino aí que Deus colocou no seu coração e depois vou querer que a Nath cante aquela música com... Pode ficar? E depois a Nath vai cantar aquela, tá? É ele. Pode puxar o que você achar melhor.
Qual tom que você? Qual tom que você? Mesmo? Vamos ver. Muito bom. Maravilha! Glória a Deus! Parabéns! Essa dupla vai sucesso. Vai. Ah, esse trio aqui, né? Muito bom. Os dois velhos aqui ficam babando É. aqui. E o pai, Demar, que tá ali babando também, tenho certeza. Muito bom. João, muito bom recebê-lo pela primeira vez conosco, tá? Que seja a primeira de muitas, porque o pessoal Já aqui tem a camisa, né? Já já era. pegou a camisa e já era. Ah, se Acho que é aí. Hoje na próxima. Só não lembro do livro, não. Estou preparando. Esse aí mesmo. Pode puxar. fica à vontade, tá? Você quer acompanhar também? Se souber. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa é que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar Oh, meu Deus. as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando
que importa é que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, e Aleluia, Jesus. Te agradecemos. por ele que eu estou gastando a minha vida, Oh, aleluia. perdendo tudo por amor Te amamos, e Jesus. com alegria, Te amamos, Senhor. dono dos meus dias, e ele, por ele que eu estou gastando Maravilhoso, Jesus. perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque vivemos tempos difíceis, tempos tenebrosos, Senhor, cheio de distrações, para que a gente viva de remendos na nossa vida. Pai, o mês de setembro é considerado um mês, Senhor, contra o suicídio, o mês dos ataques emocionais, espirituais. Homens e mulheres de Deus sem destino, sem propósito, se perdendo nas suas dores, nos seus traumas, nas suas melancolias. Pai, que guerra estamos enfrentando? Guerras morais, estruturais, guerras espirituais. Mas o Senhor é aquele que nos faz vencer. O Senhor é aquele que nos reveste com a couraça da justiça, prontos para uma guerra que um dia terá fim. E essa guerra terá fim quando descansarmos em Ti, Pai. O nosso descanso é assentado do Teu lado, com as bodas preparadas, porque em breve o Senhor vem e reinaremos contigo. Pai, sofrimento nenhum é maior do que o que nós iremos passar de bom ao Teu lado, Pai. Estamos numa guerra de todos os lados, Senhor. Setas, embaraços, medos, pavores estão nos atacando de todos os lados para que a gente não se vista com vestes completas da Tua presença. Mas eu oro, Pai, para que um homem, uma mulher de Deus, um filho, uma filha de Deus saiba ter uma veste completamente nova para que a gente se vista e se prepare para se encontrar com esse Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que enxugará as nossas lágrimas, sarará as nossas feridas, nos dará, Senhor, um destino. A viagem pode ser turbulenta, truculenta, pessoas podem tirar a nossa paz, mas a paz que o Senhor nos deu, essa ninguém pode tirar. Pai, muito obrigado porque em poucos minutos, em poucas horas, nos reunimos e fomos um ao outro edificados, com louvores, mensagem, palavras, e que essa mensagem, Senhor Jesus, chega ao coração de alguém dizendo: não viva de pedaços.
Se vista completamente daquilo que Deus é para a sua vida, porque foi Ele que nos achou, foi Ele que nos encontrou, foi Ele que deu sentido, e é por Ele, é por causa dele que estamos aqui, é por Ele que estamos respirando, vivendo. O pulmão só existe por causa dele. Amanhã só acordaremos porque a Bíblia diz que Ele vela o nosso sono, Ele que blinda a nossa mente, guarda a nossa retaguarda e saída. Ele é o guarda fiel. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E a nossa oração é para que Ele não seja Senhor somente de uma denominação, que Ele seja Senhor dessa nação, que Ele seja Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor fez muito mais do que merecemos, e a Tua graça nos envolva, em nome de Jesus. Amém. Jesus. Aleluia. Aleluia.